Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês A Ilha Perdida, da Maria José Dupré. Essa escritora, ela nasceu numa fazenda no interior ali entre São Paulo e Paraná. Ela foi alfabetizada pela mãe e pelo irmão. Depois ela foi aprender música e também literatura. Seus pais tinham muitos livros ali na sua casa e ela foi inserida no campo das letras desde muito pequena. Daí ela cresce, vai estudar para ser professora, depois acaba conhecendo o esposo dela, o senhor Dupré, assume o sobrenome dele e ele é um grande incentivador para que ela continue a escrever. Ela gostava de contar histórias e ele diz para ela que tudo que ela estava contando deveria ser colocado ali, em linhas. Então ela escreve em 1939 o seu primeiro conto chamado Meninas Tristes, e ele é publicado no Estadão, num jornal, né, do estado de São Paulo. Só que ela não quer assinar com o nome dela. Naquela época se usava muitos pseudônimos, então ela escolhe o nome de Mary Joseph. Mas o editor do jornal diz: não, pelo amor de Deus, esse nome não tem nada a ver. E aí o esposo sugere: então quem sabe você não utiliza Senhora Leandro Dupré. E aí ela gosta, o editor também gosta, né, do sobrenome, o nome do marido. Ela assina assim. Anos mais tarde, em 1941, ela vai escrever o seu primeiro romance para adultos, o Romance de Teresa Bernard. Depois, em 1943, ela vai publicar um para criança que se chama As Aventuras de Vera, Lúcia, Pingo e Pipoca. E é interessante que esse livro, ele veio antes da Ilha Perdida. A Ilha Perdida é de 1944. E olha só, o livro no finalzinho vai terminar com a chegada dos mesmos personagens do livro do ano anterior. A escritora vai mostrar que eles são todos primos. E aí ela vai desenvolver uma coleção chamada Coleção Cachorrinho Samba. Vocês já devem ter ouvido ou lido essas histórias, né? É a história de todos os primos que se metem em várias aventuras. Meu irmão tinha toda a coleção do Cachorrinho Samba, né? A Montanha Encantada, a Mina de Ouro, o Cachorrinho Samba na Bahia. Eram vários livrinhos, se eu não me engano, eram 6 livrinhos. E cada livrinho trazia a história de alguns primos. Sempre eles se reuniam em determinada situação e viviam aventuras. E a série Vagalume é sobre isso, né? São sobre jovens, adolescentes, pré-adolescentes que se metem em confusões e também conseguem desvendar, vivenciar diversos mistérios. Então vamos aqui à narrativa, o que trata dessa história. E o livro começa falando do Eduardo e do Henrique. Eles são irmãos, eles têm 12 e 14 anos de idade e eles estão indo para a fazenda do padrinho e da madrinha. Não diz o nome dos padrinhos, né? Só se referem assim. E o casal de padrinhos, eles têm 2 filhos, o Kiko e Oscar, que são menores do que o Eduardo e o Henrique. E aí eles estão lá adorando a fazenda, tem muita coisa para fazer, para andar a cavalo, árvores, o espaço é imenso. Quando o Kiko e Oscar mostram lá na metade, no meio do rio Paraíba, eles mostram uma ilha. E eles falam que o sonho deles é chegar até aquela ilha, mas imagina se os pais vão deixar. E aí o Henrique e o Eduardo, certo dia, caminhando ali pelas terras da fazenda, eles descobrem uma canoa furada. E aí eles pensam: vamos arrumar essa canoa e vamos fazer uma expedição até a ilha. Aí eles vão atrás da cozinheira, eles conseguem saco de estopa, eles conseguem cola, pinche, aí eles arrumam o casco, veem que não tá entrando água, juntam uma lata de ovos, de sanduíche, de laranja, de água, fósforos e partem para a expedição. Eles dizem assim pros padrinhos: a gente pode ir lá na fazenda do vizinho, que ficava a alguns quilômetros de distância. E aí os padrinhos dizem que pode, preparam um lanche para eles, perguntam se eles não querem ir a cavalo. E eles: não, a gente vai caminhando. Tudo mentira, eles queriam era ir para a ilha, né? Aí os pequenos, o Kiko e o Oscar, pedem para ir junto. E a mãe diz: não,
vocês são muito pequenos, deixa os dois irem caminhando, outro dia eu levo vocês lá. Aí então eles recolhem tudo, se lembram ainda de pegar uma corda, vão lá num funcionário da fazenda, pedem uma corda emprestada, só que o senhor diz, não, eu só posso dar uma corda se o padrinho autorizar, né? Como eles não querem levantar suspeita, né, de que precisam de uma corda, ué, pra que uma corda se eles estão indo na fazenda vizinha? Aí eles dizem que é pra fazer um balanço na árvore. Aí o senhor da fazenda diz, olha, sem a autorização do padrinho eu não posso dar corda nova, mas tem uma corda velha ali na cerca, se ela ajudar, eles pegam aquela corda que é velha e já tá assim, ó, se despedaçando. Colocam na canoa e eles vão, pegam o remo e eles vão. Como as águas do rio estão tranquilas, a própria correnteza já vai levando em direção à ilha. Eles chegam lá antes do almoço, aí eles amarram a canoa num arbusto, né? Acham ali uma prainha, almoçam e aí resolvem caminhar, conhecer a ilha. Quando eles estão caminhando, conhecendo a ilha, primeiro que eles se perdem, né? Porque eles começam com canivete a marcar as árvores, mas eles começam a dar a volta, depois de 1h30 de caminhada, eles já se perderam. E aí, então, o Eduardo resolve subir numa árvore bem alto para poder identificar onde é que eles estão. Ele sobe e aí ele, não, então a gente vai por aquele lado. Desce e eles começam a caminhar pro lado que eles estão. Só que nisso, gente, choveu na cabeceira do rio e o volume de água tá imenso. Tá vindo uma água barrenta, tá vindo galhos de árvores, tá vindo muita sujeira pelo rio. Nisso eles chegam ali na prainha e eles observam que a canoa se soltou da corda. Já tá indo ali com a correnteza. E aí o Henrique tira o sapato ali, o casaco, o paletó e ele entra no rio e chama o Eduardo, me ajuda que a correnteza tá forte, vai levar a nossa canoa. Aí o Eduardo também entra, né, daí assim, eles passam por uns apuros ali, conseguem amarrar, a corda arrebenta de novo, mas aí amarram a canoa. Quando eles estão voltando, assim, seguros que a canoa tá presa, vem vindo um tronco de uma árvore, e aí eles já viram que vai dar ruim. E dá ruim mesmo, porque a árvore bate na canoa, né? Aquela corda já não era muito boa, rebenta a corda e ó, a canoa vai. Aí eles se desesperam, né? E agora, como é que a gente vai voltar para casa se a gente tá sozinho aqui? Não contou para ninguém que a gente vinha para esse lugar e a canoa se foi rio abaixo. O Henrique, ele tenta manter o irmão calmo, daí ele diz, não te preocupa, vai dar tudo certo, a gente vai fazer uma jangada, a gente vai pegar aí uns troncos, uns cipós e tudo vai dar certo. E aí eles resolvem primeiro procurar o que comer. Eles têm medo de pegar alguma fruta, né, que eles não conhecem e acabar se envenenando. Então eles procuram coisas que eles conhecem e possam comer. Encontram umas bananas nativas daquela ilha, umas bananas diferentes da que a gente vê no mercado. Só que as bananas estão verdes, mas eles resolvem comer aquela banana. Os dois comem a banana e eles também têm que tomar a água do rio. E o rio, vocês viram, choveu na cabeceira, assim, ele tá mexido, ele tá com uma cor meio estranha, mas é o que tem, então vamos beber a água do rio. E aí vai dar dor de barriga nos dois, né? Os dois vão passar mal, vão ficar enjoados, né? Aí eles vão descansar. Naquela noite eles tentam acender uma fogueira. Eles têm a caixa de fósforo, só que ou o capinzinho tá verde ou tá molhado, ou vem o vento, vai apagando os fósforos, vai apagando os fósforos. Aí eles resolvem não acender mais nada, nenhuma fogueira, e dormir assim. Eles estão com o corpo todo dolorido, eles estão cansados, mas a exaustão é tão grande que os dois, ó, apagam. No dia seguinte, eles têm que sair, né, para procurar ajuda, para procurar troncos, galhos para fazer a jangada. Eles têm que procurar comida, eles têm que ver se tem alguém ali naquela ilha. Só que o Henrique, ele tá assim, ó, muito cansado, muito exausto. Ele tinha entrado no rio para tentar salvar a canoa, ele tinha machucado o pé, ele tinha tido dor de barriga, tudo tinha acontecido. E aí o Eduardo fala, deixa que eu vou.
E o Henrique, não, mas você também tá mal, você também teve dor de barriga. Não, fica aí descansando, faz aí o nosso abrigo, enquanto eu vou procurar o que comer, o que beber, ver se a gente encontra alguma coisa e aí em seguida eu volto. E aí o Eduardo vai e o Henrique fica. E nisso o Henrique escuta um barulho. E aí diz pro Eduardo, ué, você já voltou? Era um homem, um velho chamado Simão. O Simão tinha ido para aquela ilha lá pelos 20 e poucos anos de idade. E já tinham passado muitos anos e ele era o único morador da ilha, junto com outros animais. Ele tinha um papagaio falante, ele tinha um viadinho amigo, ele tinha uma onça, um filhote de onça, macaquinhos. Então, assim, ele era amigo de vários animais. E ele disse pro Henrique, você vem comigo. Você veio aqui para me pesquisar, para investigar, então agora você vai ser meu prisioneiro. E o Henrique se apavora, pede para esperar o irmão, diz que não tá sozinho, mas o velho não acredita. Leva o Henrique para casa dele. E a casa do velho, ela é muito bem escondida. Passa ali por uma floresta de pinheiros, sobe umas escadinhas atrás de uma pedra. Não tem como quem tá caminhando descobrir ali aonde mora o velho Simão. E aí o Henrique vai para lá. O velho primeiro manda o Henrique deitar e dormir e descansar. Como o Henrique está muito dolorido, muito cansado, e a cama é macia com pelos de animais, né? Tem até uma coberta de penas. Ele resolve aceitar e ele dorme e assim, ó, apaga, descansa muito. O velho faz comida para ele. E aí o Henrique vai aprender a cuidar da natureza, porque ao mesmo tempo que ele é refém, foi preso ali pelo velho Simão, ele vai conhecer os animais, ele vai ver que teve um viadinho fêmea que foi baleado pelos caçadores, aí volta para a ilha, que foi onde provavelmente ela nasceu, e aí ela morre, e os outros animais vêm tudo ali para fazer a despedida. Então o Henrique vai vendo sobre os sentimentos dos animais um com os outros e a maldade dos caçadores com aqueles animais. Os macaquinhos ensinam ele a se pendurar em árvores, em galhos, né? Usar o cipó. Então ali o Henrique fica, tudo acontece num período de mais ou menos 7 dias, uma semana, né? E aí o Henrique se preocupa com o Eduardo, porque o Eduardo ficou sozinho na ilha. E o Eduardo também é garoto que nem ele, e os padrinhos e os pais, ele tá assim muito preocupado com a situação que os irmãos se envolveram. E aí o Simão percebe a tristeza dele e diz para ele, eu vou te levar de volta, você vai voltar então com o seu irmão para vocês poderem sair aqui dessa ilha. E o Henrique fica muito feliz de poder voltar para casa, né? Mas assim ele diz, mas Simão, todo mundo vai saber que você tá aqui, que você me ajudou. E aí o Simão diz, ninguém vai acreditar em você. Como ele é ali um pré-adolescente, né? Então eles acham que ele vai estar delirando ou vai estar inventando. E ele leva o Henrique até a metade do caminho. E aí dali ele segue, né? E tem também uma machadinha que o Simão fez. E o Henrique pede se pode levar a machadinha embora. E o velho disse que não, que nada do que ele fez ali, que foi um chinelo de corda, a machadinha, nada ele vai poder levar, porque senão vai revelar o segredo do Simão. Aí o Henrique vai embora, né? E aí encontra o Eduardo achou que ele já tinha se afogado, se perdido, né? O Eduardo fica muito feliz de encontrar o irmão, eles se abraçam e o Eduardo mostra a jangada que ele fez naqueles 7 dias, né? Ele tinha feito uma jangada ali com cipó e tudo, e também com uma machadinha que ele achou, que provavelmente o rio trouxe na enchente. Só que não, né? Aquela machadinha era o Simão que tinha feito e deixou lá para o Eduardo poder fazer e construir a sua jangada. Claro que a jangada nem é tão segura assim, né? Tá mal e mal amarrada ali com os cipós, mas é o que eles têm e eles precisam tentar. Como as águas deram uma acalmada, eles pensam, é agora que a gente tem que ir embora. Aí o Henrique diz, vamos levar essas raízes, vamos levar essas frutas. Ele apresenta para o irmão 2 frutas. Uma é chamada de fruta-pão e a outra é chamada de fruta jataí ou jatobá. Ou ainda pão de ló de mico. E daí o Eduardo diz, mas como que você sabe? E ele conta, olha, é que tinha um homem aqui que me ensinou, o Simão me ajudou. O Eduardo acha aquilo meio estranho, porque ele nunca viu ninguém, né?
E aí eles pegam as raízes e essas frutas, as bananas, colocam na jangada e eles vão pro rio. E aí quando eles estão lá no rio, eles começam a ver que vem vindo um barco. E eles reconhecem o Bento, que era um funcionário da fazenda. E eles levantam na jangada para poder fazer movimento, só que no momento que eles levantam, a jangada já começa a se desequilibrar, começa a entrar água, os paus ali começam a se separar e vocês já viram que vai dar uma tragédia, né? Eles sentam rápido, mas ao mesmo tempo ali o negócio já tá se partindo ao meio. E a sorte é que o barco, então, dos funcionários da fazenda estava vindo e aí consegue salvar os dois garotos. Os dois garotos, eles estão assim muito cansados, né? Foi uma viagem complexa. O Eduardo tá muito magro, porque ele ficou uma semana só comendo bananas ali na prainha. E aí então eles estão voltando para casa. O padrinho pega um apito e apita bem forte para avisar para todos os outros que também estavam procurando que os meninos foram encontrados. Vocês lembram que essa história foi escrita lá na década de 40, né? Então não tinha celular. Os padrinhos acharam por bem não avisar os pais do Eduardo e do Henrique, que moravam em São Paulo, na capital. Acharam melhor não avisar, porque não tinham notícias dos garotos, nem sabiam se tinham morrido, o que tinha acontecido. Então eles estavam há uma semana procurando os meninos e não tinham avisado nada para a família. Aí os meninos chegam em casa, vão tomar um banho, comem e dormem. No outro dia que eles começam a contar para os padrinhos, para o Kiko e para o Oscar, o que é que eles viram, como é que eles sobreviveram. E o Henrique fala do Simão, mas ninguém acredita. E aí no dia seguinte, né, chega então lá a Vera, a Lúcia e os seus dois cachorrinhos, são as primas também desse grupo, né. Então nós teremos 4 meninos e 2 meninas, mais os 2 cachorrinhos. E aí todos eles chegam na fazenda e aí o Henrique vai contar que aprendeu a pular de galho em galho com os macaquinhos 1, 2, 3, 4, 5, que eram 5 macaquinhos que viviam ali na ilha junto com o Simão. E aí todo mundo diz, então mostra, Henrique, mostra. E aí o Henrique vai pro galho, mas ele fica com medo, ele fica com vergonha, o galho quebra, ou seja, ele não consegue pular de galho em galho. Aí o padrinho, vendo a tristeza do menino, resolve que no dia seguinte eles vão fazer uma expedição para a ilha. Todos eles então vão de volta até a ilha para aprender, ver como é que os meninos sobreviveram por uma semana, para conhecer o velho, né, conhecer os animais. E aí todos ficam muito felizes naquela noite para dormir. É uma dificuldade, porque eles estão assim muito ansiosos. E aí o padrinho diz, a gente vai em 2 barcos. Num barco grande vão então as crianças e no outro barco menor, numa espécie de canoa, vai o Bento e o Tomásio com os mantimentos, as barracas, as comidas, águas, etc. A madrinha não vai ficar na fazenda, né? E aí eles aproveitam que o dia amanheceu lindo, né? Que as águas estão tranquilas e eles pegam os 2 barcos e vão em direção à ilha. Chegam lá, eles montam acampamento, eles almoçam, eles começam a conhecer o espaço, né? E aí eles tentam procurar a casa do Simão. E claro que não tem como achar, porque é muito difícil ali. Mas tem coisas que o Henrique e o Eduardo falam que eles localizam, né? Como uma nascente, como lá uma espécie de mata. Então, eles vão achando. E tem um momento que eles estão ali no acampamento, os 5 macaquinhos aparecem e começam a jogar coquinho na cabeça de todos eles. E aí o Henrique diz, né? Ai, são os macaquinhos. E aí todos levam coquinhos na cabeça. Já tinham se passado 2 dias daquela expedição na ilha, né? E na noite anterior tinha dado um temporal muito forte, assim, que choveu muito, tiveram que se abrigar dentro das barracas. E aí o padrinho acha melhor no dia seguinte eles, voltarem para a fazenda. E aí é o que eles fazem, passam aquela noite, tem que jantar dentro das barracas de tanta água que cai do céu. E aí no dia seguinte eles amanhecem, né, guardam tudo, tomam café e voltam pros barcos para poder retornar à fazenda. Quando eles estão retornando, né, que eles estão passando pela parte sul da ilha, o Henrique avista lá de longe um braço, né, abanando, e aí ele reconhece que é o Simão. E o Henrique, ele pensa consigo, né,
Até mais, Simão. Um dia eu volto para te visitar e visitar todos os seus amigos. E assim termina, então, a história da Ilha Perdida. O meu livro ele tem 114 páginas, tem algumas ilustrações, e esses livros eles vinham com um suplemento, eles vinham com um caderninho de atividades que o professor poderia fazer com seus alunos. A Maria José Dupré, ela escreveu vários livros, né, tanto para criança quanto para adultos. Ela é autora também do livro Éramos Seis. Quando ela escreveu esse livro, ela pensou no público adulto, né? Mas ele acabou fazendo parte do catálogo da coleção Vagalume. E essa história ela ficou tão famosa ali na década de 40, 50. Ela foi traduzida para o inglês, foi o primeiro livro traduzido para o sueco. Ela foi vendida também para vários lugares, né? E ela foi adaptada na Argentina para o cinema. Então a história Éramos Seis vai passar nas telas do cinema lá na Argentina e ela também vai ser adaptada para televisão. A gente tem 5 ou 6 adaptações para televisão, tanto pelo SBT, quanto pela Rede Tupi, quanto pela TV Globo. Várias emissoras fazem adaptações dessa novela, né? Eu me lembro até que teve uma que passou, acho que no SBT, com o Tarcísio Filho. Então, assim, a gente vai ver ali uma história que muitas pessoas tiveram acesso. Era uma história muito triste da Dona Lola, que tinha os filhos, o marido morre, cada filho toma um rumo na vida e ela vai acabar meio que sozinha, né? Então fala ali de uma família, né, do sofrimento, dos sentimentos entre todos e os rumos que cada um toma. Então, muito interessante, essa escritora, ela não teve filhos, né? Ela morreu com mais de 80 anos, eu acho que foi com 84 anos que ela faleceu. E ela tem uma produção muito bonita. Quero ver se eu trago outros livros dela aqui, dessa literatura infanto-juvenil, pra gente falar aqui no canal. É isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar da história Ilha Perdida, né? São várias histórias dessa autora, mas eu acho que esse livro aqui é um dos mais famosos junto com Éramos Seis. Um beijo para vocês, um bom final de semana e a gente se encontra na próxima história. Tchau, tchau!